Filho e Espírito Santo também. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, dando-nos prazer nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora Rainha dos Corações, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um suicida está condenado? Beleza, galera, então me deparo hoje, nos dias atuais, muitos jovens, infelizmente, aí estão se suicidando, tirando suas vidas, depressivos, com tantos problemas, tantas famílias estruturadas, tantos jovens que de fato não têm a graça de viver, não têm a graça de Deus, né? A graça de olhar para a vida e superar as dificuldades, mas só superamos com a graça de Deus, tendo fé em Deus. E a gente for imaginar, pensar, todos nós temos uma cruz. Jesus fala na Santa Palavra, a Boa Nova, o Evangelho diz: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que meditar isso. Nós, cada um de nós, seres humanos, imperfeitos, nós temos cruzes, nós temos problemas, nós temos dificuldade. A gente precisa abraçar a nossa cruz para encontrar vitória nela. Mas só conseguimos através da graça, da força do Espírito Santo, né, com Jesus Cristo. Quando a gente chama nosso Senhor, quando a gente invoca o nome do Senhor Jesus, Ele nos ajuda a superar nossas tribulações, nossas dificuldades. Tudo bem? Então, eu vou falar sobre um suicida está condenado. Isso é tirado de um texto, Cleófas, do professor Felipe Aquino, muito católico, colocando aqui várias descrições, citações dos números do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é um livro muito bom para tirar muitas dúvidas, tirar nossas dúvidas biblicamente, o ministério da Igreja, o magistério da Igreja, certo? A tradição da Igreja. O Catecismo nos ajuda muito a gente não errar, né? Foi feito pelo Papa, mas para a gente não errar em questão de fé, em questão de doutrina. Muito bom, nos ajuda muito. Então, eu vou estar deixando aqui para vocês na descrição do vídeo esse conteúdo que eu peguei. Talvez possa tirar muitas dúvidas aí a respeito a questão de a gente não julgar o próximo, não julgar o irmão, não julgar no sentido, fulano foi para o inferno, fulano não está salvo porque suicidou. A igreja, de modo algum, ela coloca como fulano, ciclano, uma pessoa foi para o inferno. A igreja sempre reza e coloca nas mãos de Deus, que é rico em misericórdia. Até porque no texto que eu vou falar aqui para vocês, fala justamente que nós não sabemos do tamanho da misericórdia de Deus, nós não sabemos como a alma vai ser julgada e como foi a forma que a pessoa se suicidou, pulou da ponte ou foi enforcado. Enfim, são vários tipos. Então, nós cristãos católicos não devemos condenar, julgar, tomar o lugar de Deus, né, nesse sentido. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês. Antes de começar aqui o conteúdo, falando a respeito de um suicida estar condenado, um questionamento, quero mandar um alô, um forte abraço aí, que tá mandando um vídeo toda semana, aliás, nem toda semana, todo dia tá atualizando o canal dele, Força Educação aí. Tamo junto, meu irmão, junto aí, seus conteúdos é muito bom. Eu vou fazer essa parceria aí, mandando um alô aí pra você. E você que tá visualizando esse vídeo, segue aí, meu amigo aí, canal Força Educação. Também vou deixar a descrição do link dele, do canal dele aqui no meu canal, viu? Na descrição aqui desse vídeo. Valeu? Tamo junto no canal Força Educação. Valeu. Um suicida está condenado? Antigamente se pensava que embora a igreja nunca tenha ensinado isso oficialmente,
pois ela nunca disse o nome de um condenado. Você pode ver relatos aí, nunca disse, a igreja nunca, nem papa, nem bispo, nem padre, nem diácono, não, nunca. Nem, às vezes acontece com os leigos, mas é imprudência, não pode, né? Hoje, com a ajuda da psicologia, a psiquiatra, sabemos que a culpa do suicida pode ser muito diminuída devido ao seu estado de alma, como está, no processo, como está morrendo, aquele lance, os últimos suspiros, né? Evidentemente que o suicida é, objetivamente falando, um pecado muito grave, pois atenta contra a vida, o maior dom de Deus para nós. Infelizmente, pegando aqui a questão dos 10 mandamentos, né? Que Jesus fala no 10 mandamento da lei de Moisés, que foi escrita, que serve também para nós no dia de hoje, né? Não matarás, é isso? Mas vamos entender aqui um pouco, aqui, ó, o que diz aqui. Infelizmente, há países que chegam a facilitar e até mesmo a estimular essa prática para pacientes que sofrem ou para doentes mentais. Na Suíça, por exemplo, uma decisão da Suprema Corte abriu o caminho para a legalização da assistência ao suicídio de pacientes mentalmente doentes. Vocês entenderam? Olha o que está dizendo aqui, olha que barbaridade. Eles estão estimulando, estão motivando a pessoa, não, suicida, não vale a pena. Não, vamos matar essa dor, morre logo. Né? Está estimulando a fazer isso. Na Suíça está acontecendo isso há vários anos. Né? O país já permitiu legalmente o suicídio assistido para outros tipos de pacientes com uma ampla faixa de doenças e incapacidades físicas. Olha, gente, que coisa louca, que coisa fora do normal. Além do o paciente estar lá se tendo um ato de suicídio, ainda gravam para outros pacientes com problemas mentais, né, que têm problemas psicológicos, para assistir e dar aquela estimulação para a pessoa também fazer. Isso é fora do comum, fora toda contra a lei de Deus, né? Literalmente. É o império da cultura da morte por meio da eutanásia. Então aqui, já iniciamos aqui esses 2 parágrafos pegando aqui. É um estudo, só reforçando um estudo que o professor Felipe Aquino fez. O professor Felipe Aquino, quem não conhece ele da Canção Nova, um grande professor de faculdade, muito bom ele, as pregações dele, as palestras dele é muito bom. Inclusive eu vou trazer alguns conteúdos dele para a gente fazer comentários, que ele fala muito a respeito da juventude, a questão da masturbação, a questão de namoro, que eu, inclusive já coloquei alguns vídeos dele falando sobre o namoro. Esse vídeo anterior eu já tinha postado. Então, a respeito do conteúdo, olha o que o Catecismo da Igreja Católica ensina. No parágrafo 2280, diz assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu, que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la, né, para sua honra e a salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Olha só, não somos proprietários da nossa vida, somos administradores. Somos administradores. Então, na medida que a gente sempre coloca Deus para ser nosso guia, para ser nossa força, nossa esperança, certamente a gente está colocando Ele como proprietário. Senhor, a tua casa é o meu coração, o meu corpo é um barco e o Senhor que é o capitão, o Senhor que tem que dominar. É assim que a gente tem que pensar, né? Então, ó, continuando aqui o parágrafo aqui, ó. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la, né? Que já citei. Somos administradores e não proprietários. Não podemos dispor dela, né? A questão da nossa vida. Continuando aqui, o parágrafo 2281. O suicida contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente o amor do próximo porque rompe injustamente
os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo, mas o catecismo lembra também que a culpa da pessoa suicida pode ser muito diminuída. Então, o catecismo aqui é muito claro ao descrever aqui, citar, que ao ato do suicídio, a pessoa que se mata, no processo ali daquele ato, pode diminuir a culpa. Ou seja, quer dizer o quê? A Igreja Católica acredita que existe 3 dimensões, na medida que a pessoa morre, que a alma sai do seu corpo. Inferno, purgatório, céu. Inferno, purgatório, céu. Essa diminuição, independente dos pecados graves, o que você fez durante toda a sua vida, pode diminuir naquele ato, e a pessoa pode, pelos intercessões de Nossa Senhora, pelos santos, também, pode ir para o purgatório. O que é purgatório? É um ato de purificação, de purificar nossos atos, nossos pecados, nossas ofensas a Deus. E tem vários documentos que falam que o sofrimento do purgatório é o mesmo sofrimento do inferno. Mesmo sofrimento, mesma dor. A diferença é que a pessoa está salva. Purgatório vai passar um período, uma temporada lá, para se purificar, para merecer o céu. Que na verdade é o céu é uma dimensão. Então, o catecismo deixa bem claro essa questão. Então, aqui, continuando, no parágrafo 2282. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Ou seja, a questão da lei de Deus, na vida, Deus, nós servimos um Deus vivo, Tudo bem. Então, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura pode diminuir a responsabilidade do suicídio. Então aqui, portanto, ninguém deve pensar que a pessoa que suicidou esteja condenada por Deus. Os caminhos de sua misericórdia são desconhecidos de nós. Ou seja, nós não conhecemos o tamanho da misericórdia de Deus para com a humanidade, Então, o catecismo manda rezar por aqueles que se suicidaram. A igreja reza, a igreja ora, a igreja suplica. É nosso dever como cristão. Não é julgar. Não é dizer que foi fulano, ciclano, suicidou, foi para o inferno, tá? A alma está perdida. Não. Tenha muito cuidado porque você está cometendo um pecado grave. Você não pode julgar. E próprio Jesus diz na palavra: não julgueis para que não sejam julgados. Muito clara a palavra de Deus. Então aqui, no parágrafo do 1283 aqui, do catecismo, seguindo, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasiões de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, vou concluir essa historinha só para a gente entender essa questão de julgar e as pessoas, entes queridos que perderam, que se suicidaram e ficam com o coração inquieto, para ajudar você que está usando esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, compartilhe com alguém que está sofrendo também. Nós vemos uma sociedade muito desenfreada, muitos jovens depressivos, muitos jovens com coração vazio, muitos jovens sem vontade de viver. Então, olha só essa historinha aqui. Certa vez, São João Maria Vianney, é um padre, também conhecido como Cura d'Arques, ao celebrar a Santa Missa, notou que uma mulher vestida de luto estava no final da igreja chorando. Seu marido havia se suicidado na véspera, saltando da ponte de um rio. O santo foi até ela no final da celebração eucarística e lhe disse: pode parar de chorar, seu marido foi salvo.
está no purgatório, reze por sua alma. E explicou à pobre viúva, por causa daquelas vezes que ele rezou o terço com você, no mês de maio. Nossa Senhora obteve de Deus para ele a graça do arrependimento antes de morrer. Não devemos duvidar dessas palavras. Você cristão, você que acredita em Deus, viu? Devemos depositar nossa confiança totalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Com o auxílio de Nossa Senhora. Consagramos nossa vida todinha a Jesus, com o auxílio de Nossa Senhora, nossa mãe. Jesus que deu ela como nossa mãe. Ela é advogada. Então, esse caso aqui, Nossa Senhora ajudou essa pobre alma a ficar no purgatório para merecer o céu. Então é isso, minha gente. Espero que tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Um suicídio está condenado. Então espero que tenha tirado algumas dúvidas de algumas pessoas. Conteúdo bem estudado. Já peguei já a colinha aqui do professor Felipe Aquino, dentro do catecismo, dentro da historinha, tudo verdadeiro, tudo válido dentro da Igreja Católica. Então, eu fiz esse vídeo justamente porque aqui, esses últimos dias, nesse mês de março, aqui na minha cidade, Barra do Corda do Maranhão, já foi 3 jovens que se suicidaram, 3 meninas jovens, uma de 18, outra de 15, né? Deixa eu faixa etária de idade. Então, umas foi tomando veneno. Então, essa última jovem de 15 anos foi, se não me engano, foi enforcada. Enfim, foi na sequência, minha gente, aqui em Barra do Corda, na minha cidade, com mais de 100 mil habitantes. E eu sei que tem casos, muitos casos no Brasil afora aí, de meu Deus, que tem muitos casos de jovens perdendo suas vidas. Então, a gente tem que mobilizar, nós temos que orar bastante, entregar nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, suplicar a força do Espírito Santo, porque estamos numa batalha espiritual. A gente não enxerga, mas nossa alma enxerga. Estamos, de fato, em uma batalha espiritual. Que Deus abençoe a você que visualizou esse vídeo. Salve Maria Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.